Olá, amados, boa tarde. Boa tarde a todos que estamos acompanhando pelo nosso Instagram pessoal. Toda segunda-feira nós temos um bate-papo gostoso com convidados, amigos, pessoas que têm feito diferença no mundo, na sociedade, têm feito diferença no seu espaço profissional. E hoje nós temos a participação importante do querido amigo vereador André Bandeira, alguém que tem se destacado na Casa Legislativa aqui de Piracicaba, não só pela sua eficiência em diversas ações, né, diante da comunidade, mas também pela sua importante atuação perante a questão da deficiência física e outras questões de inclusão que nós vamos trabalhar nesse nosso bate-papo, né? Às vezes nós que não vivemos esta realidade nem imaginamos os conflitos, os desafios sociais, profissionais, políticos que os deficientes podem enfrentar no seu dia a dia. Então, eu penso que essa nossa conversa, esse nosso encontro vai trazer bastante esclarecimento nesta área, tá bom? As pessoas vão chegando, nós não temos muito tempo para trazer aqui um espaço para perguntas e respostas, mas depois, obviamente, aqueles que participarem conosco, aqueles que vão estar assistindo este vídeo logo mais no nosso IGTV, podem criar essa interlocução diretamente com o vereador André Bandeira, tá bom? Obrigado àqueles que já estão entrando aí, nos acompanhando. O próprio André já está conosco. Obrigado, André. Já vou enviar o convite para você. Quem mais está aqui? Neuza Maria. Seja bem-vinda, Neuza. Daniela Sema. Dani, Deus abençoe, viu? Seja bem-vinda aí no nosso diálogo. Você que tem participado também ativamente aí junto do André. Hilda Jardim, minha mamãe nos acompanhando aí, um beijão, mamãe. Pastor Irami Melo, seja bem-vindo, meu querido Irami. É sempre bom ter você conosco, viu, querido? Rafael S. Maroco, é isso? Rafael, seja bem-vindo, viu, querido? Grande abraço aí. Suzana Santos também nos acompanhando. Enfim, as pessoas vão chegando, todos são bem-vindos no nosso tempo aí de bate-papo, ok? Eu vou enviar o convite aqui para o querido vereador André, para que a gente possa estar aí dialogando e extraindo importantes informações acerca para compartilhar conosco. Meu querido André, está me ouvindo bem aí? Muito boa tarde, pastor. Uma satisfação poder É estar só um aqui. pouquinho que eu não estou te ouvindo. Espera um pouquinho só. Me ouve agora o vídeo e o áudio? Agora melhorou. Você está me ouvindo bem? Ouço bem, aqui tá ok. Então tá bom, perfeito. Primeiramente, obrigado, viu, pela sua participação, por aceitar o nosso convite. Eu sei que você é um homem aí cheio de responsabilidades, né? Inclusive de segunda-feira parece que vocês têm sessão na Câmara, alguma coisa assim. Então eu agradeço aí a sua participação e eu aceito do nosso convite aí para estar com a gente. Obrigado. Para mim é um privilégio e uma honra poder estar conversando com o senhor aqui. As segundas-feiras normalmente são dias de sessão mesmo, inclusive queria pedir desculpas ao senhor, a todo o pessoal que viu a divulgação. A gente ia fazer esse bate-papo na semana passada, né, e por conta de uma sessão da Câmara, infelizmente eu não pude estar participando. Hoje não está havendo essa sessão, então a gente pode estar conversando aqui livremente. Tenho esse privilégio de poder estar conversando com o senhor. Mais uma vez eu agradeço e queria aqui, já de cara, fazer um adendo. Estava acompanhando a fala do senhor no início. Queria tomar a liberdade, pedir a liberdade do senhor e mandar um beijo enorme aqui para dona Hilda, sua mamãe, que está nos acompanhando. Como é gostoso a gente poder ter o privilégio de ter a nossa mãe do nosso lado. Eu não tenho mais o meu papai aqui, ele não tenho mais fisicamente, né? Ele está com certeza num outro plano, nos olhando, nos acompanhando de um outro lugar, mas a minha mãe tá por aqui, então é uma honra muito grande e a gente sempre tratá-los com educação, com respeito que eles merecem, né? Amém. É sempre muito gostoso. Amém. Obrigado, querido. Obrigado pelo carinho. Está nos acompanhando aí. E sempre está nos acompanhando. Está se tecnificando com essa questão da pandemia. Está no Instagram, está no Facebook.
né? Há 2 anos atrás se formou em aconselhamento, 2 anos de curso. A mulher tá nativa, né? Que Obrigado pelo maravilha. carinho. Isso é o Você mais sabe que eu admiro importante. você, André, pela sua atuação, pela sua simplicidade, pela sua maneira de legislar, né, de defender aí o Piracicabano. Se você me conhece, sabe que eu não defendo questões políticas, né, a não ser quando estão vinculados à corrupção, eu me manifesto contra, né? Ah, Mas, mas eu não sou partidário, não tenho nenhum vínculo eleitoreiro. Porém, eu valorizo aqueles que são dignos de serem valorizados. Você é uma dessas pessoas que eu admiro, tenho um carinho especial, tenho tido o privilégio de ter contato aí algumas vezes ao longo aí do tempo. Então, obrigado, viu? Para mim é uma honra, uma alegria ter você aí podendo dialogar, né, num bate-papo. O título desse nosso espaço é Jogando Conversa Dentro. Então, a finalidade é batermos um papo descontraído, ao mesmo tempo eficiente, né? Sem perdermos tempo. O seu tempo é precioso, o meu também. Mas de sem uma forma dúvida. não muito séria, não muito sisuda. Seriedade de trás, mas não muito sisuda, um pouco descontraída, que a vida precisa um pouco dessa descontração. Então, obrigado, Certo. viu, pelo carinho. Admiro você, a sua assessoria aí, a Dani, que sempre está contigo. Obrigado mesmo pela sua participação. A recíproca é verdadeira. O senhor sabe o respeito que eu tenho pela pessoa do senhor, como é gostoso conversar contigo, ouvir as tuas Obrigado. palavras, o teu aconselhamento e sempre conversar contigo é muito produtivo. Muito obrigado por esse convite. Bem, obrigado, agradeço, querido. Vamos lá, André. Você está há 5 anos, 5 anos, no seu quinto mandato como vereador, formado na área de marketing, tem atuado aí de uma forma bastante intensa nessa questão da deficiência, acredito eu, até pela sua experiência, né? Gostaria que você compartilhasse um pouquinho com a gente. Essa sua constante atuação na política, na vereança aí, ela é fruto dessa questão da deficiência ou não? O seu grande eleitorado, ele está relacionado a esse segmento das pessoas que trazem deficiência ou não? Bom, vamos lá. A minha atuação na política, eu entrei na política por conta da minha condição, sim, por conta da situação física a qual eu tive uma transformação, um acidente que eu sofri, um acidente de trânsito que eu sofri lá atrás, em 1996, era bastante jovem ainda, que me deixou uma sequela de eu precisar depender de uma cadeira de rodas. E, primeiramente, eu tenho que agradecer a Deus por poder estar vivo aqui hoje, agradecer a minha família por ter dado todo o suporte que eu necessitei num primeiro momento ali, e ao trabalho, a dedicação, a reabilitação que eu pude fazer na época, que é graças a esse trabalho que eu posso estar aqui hoje. Pude voltar depois desse acidente, pude voltar a estudar, me formei na área de administração, depois fiz minha pós-graduação em marketing, voltei a trabalhar, e aí conhecendo essa realidade, essa área da pessoa com deficiência, e começando a conviver com muita gente que vive essa realidade, não só a deficiência física, mas outras deficiências também, foi o que me motivou a entrar na política. Tanto que no ano de 2000 eu fui candidato pela primeira vez, nunca tive padrinho político, nunca tive nenhum parente, ninguém próximo a mim que ocupou qualquer tipo de cargo político, né? Eu nasci e cresci dentro do comércio, tenho minha carteira de trabalho assinada desde os meus 13 anos de idade, sempre trabalhando com comércio. E, mas o que me motivou foi realmente essa questão de identificar essa realidade, começar a viver essa realidade e ver o quanto era duro para mim essa questão. E ainda, como eu falei para o senhor, ainda tendo uma família por trás, tendo um suporte de uma família, tendo um suporte socioeconômico por trás me ajudando, era muito difícil. A grande maioria da população que está dentro desse rol, infelizmente, não tem a retaguarda de uma família,
não tem retaguarda socioeconômica. Então, isso foi o que me motivou a buscar entrar, me Que enveredar bom. por esses caminhos e a trabalhar e defender essa área de atuação, buscar dar voz e dar vez a essas pessoas. Perfeito. Esse foi o seu maior motivador, né? Eu gostaria de saber de você, até entrar no âmbito mais pessoal, pensando naqueles que vivem essa realidade, quero de antemão pedir perdão se porventura eu usar alguma terminologia que não é correta. Então, Fica quero que tranquilo. você tenha a liberdade de me corrigir, porque eu já vivi situações e eu não me recordo quais eram elas, até queria me lembrar que eu usei uma terminologia que não era correta e me corrigiram. Então, você tem toda a liberdade de me corrigir, até que para que eu aprenda, se eu usar aqui algum termo que não é, que está em desuso, que não é correto, né, nessa Perfeito. questão. Mas entrando um pouquinho na sua particularidade, eu sempre que faço uma live eu procuro pesquisar coisas, ver as deficiências, os problemas, enfim. E eu detectei ah, o grande problema que as pessoas vivem em relação ao sofrer a deficiência, principalmente aquelas que não nascem com a deficiência, né? Sentimento de culpa, cobrança, muitos desejam a morte porque não pensam que não vão conseguir vencer esse desafio. Você viveu isso ou você conseguiu de uma forma muito rápida vencer esse momento? Você chegou a ter esses tipos de conflitos em saber que daqui para frente você vai ter que encarar uma realidade completamente diferente daquilo que você já vivia? Pastor, como sempre, eu vou ser bastante franco com o senhor e com todo mundo que está nos acompanhando, que vai ver esse vídeo depois. Eu, quando sofri esse acidente, foi uma coisa tão rápida, né? Foi um rapaz que cruzou o sinal vermelho, bateu no meu carro ali na- no centro da cidade, ali na Armando Salles, e a hora que me dei conta, eu já estava dentro de uma UTI, né? Uma coisa assim, ninguém realmente espera, ninguém imagina passar por uma situação como eu também não imaginei. E eu tinha plena convicção que eu ia sair daquele hospital, no caso eu fui internado aqui na Santa Casa de Piracicaba, que eu ia sair daquele hospital andando, que eu ia me recuperar plenamente, que eu era muito novo para ficar com uma sequela e por aí afora, né? E não sequer ler do engano meu, né? Sequer eu permitia que alguém entrasse com uma cadeira de rodas, levando uma cadeira de rodas no quarto para eu sentar. Que eu era uma realidade que para mim eu não aceitava, falava que não cabia e Nem imaginava. aquilo, né, não, nem imaginava. E assim, naquele momento, eu não tinha movimento nenhum, do pescoço para baixo, eu não tinha movimento nenhum. Hoje eu tenho movimento dos braços, mas naquele momento eu não tinha movimento nenhum. A minha lesão foi no pescoço, eu tive uma lesão na sexta e na sétima vértebra cervical, e com isso, naquele momento, logo inicial ali, paralisou tudo do pescoço para baixo. Então eu tinha essa plena convicção de que eu ia sair de lá andando. Aí, pelo contrário, eu tive que fazer uma via sacra ainda, de sair daqui, fiz uma cirurgia aqui, depois tive que ser transferido para São Paulo, fiz uma outra cirurgia em São Paulo, iniciei um processo de reabilitação lá em São Paulo, que eu gostaria de comentar um pouquinho depois a respeito da importância da reabilitação. E aí que eu fui tomando pé de que o buraco era mais embaixo, que a coisa era mais séria, que não era bem assim, né? E assim, confesso pro senhor que até hoje, num primeiro momento, logo que eu saí do hospital, voltei para casa, era fisioterapia o tempo todo, vou me recuperar, vou me recuperar. Lia jornal o tempo todo, buscava informações a respeito de qualquer novidade que estivesse acontecendo no mundo, né? Para estar correndo atrás. Mas, assim, imaginando que ia voltar a andar, que ia voltar a ter aquela vida que eu tinha antes. E aí que eu fui caindo na realidade que aquilo não ia acontecer, ou pelo menos não tão já.
Eu acredito piamente que eu posso sim, eu como tantas outras pessoas, podemos sim conseguir uma recuperação, podemos voltar a andar, voltar a sentir o corpo. Isso depende de uma evolução clínica da ciência, né? A questão da regeneração dos neurônios e a ligação da parte de cima com a parte de baixo da medula, onde foi seccionado, mas tudo a seu tempo. Então, o que aconteceu? Na época, talvez por eu ser muito jovem ainda, eu confesso para o senhor, e não tenho vergonha de falar, que na época eu pensava que depressão era uma coisa para desocupado, era uma coisa para pessoa que não tinha o que fazer, pessoa até eu me ver dentro de uma depressão, até eu me ver passando por uma situação assim, porque tudo mudou, e assim, literalmente tudo mesmo mudou do dia para a noite. Aliás, da noite para o dia. Eu tinha um trabalho o qual eu precisei parar de trabalhar, precisei parar de estudar. Toda a vida social que eu tinha, ela deixou de existir, era ficar em casa e fazer fisioterapia a partir daquele momento. Eu era uma pessoa completamente independente, né? Saía de manhã para trabalhar, voltava para casa, tomava um banho, ia para a faculdade, voltava à noite e assim se seguia essa rotina até eu me ver numa situação que eu dependia das outras pessoas para tudo, para fazer as atividades mais simples da vida. Segurar uma caneta para assinar o meu nome, eu não conseguia nem era um sonho ainda eu segurar uma caneta. Eu Quer dizer, voltar a houve um dirigir. processo evolutivo aí do acidente para cá, houve um processo evolutivo. Houve sim, principalmente mais nessa fase inicial da reabilitação. Mas aí, primeiro, precisou passar por esse processo que vamos chamar aqui de aceitação, que eu precisei me aceitar, né, nessa nova realidade, vendo o mundo com outros olhos, com outro prisma. E, assim, de uma forma bastante dura, né? Eu sofri essa situação lá atrás, mas chegou num ponto que eu levei um chacoalhão ali da minha família, da própria terapeuta minha, da fisioterapeuta que me acompanhava no início ali, falando, viu, André, não é por aí o caminho, você precisa se acertar aí no prumo aí Aceitar a situação. para buscar isso, porque... E aí eu sentei, pensei e realmente não adiantava de nada eu ficar reclamando para Deus o porquê isso tinha acontecido, o porquê Mas tinha houve acontecido uma comigo. revolta, num determinado momento, houve uma Sim, revolta pela porque, circunstância. porque aconteceu uma coisa dessa, mas que não adiantava nada eu ficar ali chorando, resmungando, reclamando, isso não ia mudar a minha situação, muito pelo contrário. Eu tinha que ter uma atitude positiva e eu tinha que colocar em prática essa atitude positiva para eu poder ter algum tipo de recuperação. A partir daí, assim, a coisa realmente mudou, eu fiquei bem mais leve de se lidar, né, no sentido psicológico, e pude me dedicar ali num primeiro momento à reabilitação de uma forma integral. Como falei aqui, tenho que agradecer aí muito a minha família, principalmente o meu pai e a minha mãe, por terem me dado essa oportunidade, aos amigos mais próximos que eu posso contar aqui na palma de uma mão, os amigos verdadeiros que estiveram ali do meu lado, me acompanhando nesse momento difícil da minha vida, e que, graças a Deus, graças a muita força, muito apoio, eu consegui vencer, passar por esse momento difícil da depressão e dar sequência na minha vida. Obviamente, continuando com os meus sonhos, continuando com os meus objetivos, mas
vendo-os através de um outro prisma e buscando outros caminhos para encontrá-los. Você ainda tem a esperança de que as coisas podem voltar à normalidade, levando em consideração o desenvolvimento da tecnologia, da ciência. Você acredita nessa possibilidade? Tenho plena convicção disso. E assim, até uso o termo normalidade para o que eu vivo hoje. Hoje a minha vida é essa, é sentado numa cadeira de rodas, exercendo a minha atividade no dia a dia. Eu tenho o privilégio de estar casado com a Dulce hoje, que é uma mulher abençoada, que antes, ela me conheceu após o meu acidente. Antes dela ver um cadeirante ou a cadeira de rodas, ela viu o André, ela viu a pessoa. E é isso que, graças a Deus, me uniu com ela e faz com que a gente possa estar junto até hoje. E é isso que a nossa sociedade precisa ver. As pessoas, elas estão muito além de uma cadeira de rodas, de uma deficiência. A gente tem que ver a pessoa em primeiro lugar. A gente tem que respeitar a pessoa, a história daquela pessoa, o trabalho daquela pessoa, o que tem por trás. Não é uma cadeira de rodas que me limita, não é um degrau ou alguma coisa, porque, graças a Deus, sempre onde eu encontrei um degrau, uma escada, eu também sempre encontrei um braço forte ali e uma mão amiga para me ajudar a superar aquele obstáculo. Né? Então, acho que é isso que a gente tem que sempre trabalhar na nossa vida. Você está falando a questão da dificuldade das pessoas de enxergarem o deficiente como alguém normal, vamos dizer assim, né? Isso, normal. Isso. Ele tem uma deficiência, mas não deixa de ser uma pessoa. Entrando nessa questão aí, quais são os desafios que vive um deficiente no seu dia a dia, que foge da nossa realidade, que a gente nem imagina que vocês vivem? Porque falando do lado de cá, às vezes as pessoas podem ter dificuldade, não é por maldade, de tentar compreender o outro, né? Por exemplo, se você pega um cadeirante que está numa rua e ele quer atravessar, você ajuda aquele cadeirante ou não ajuda aquele cadeirante? Você aborda ou não aborda? Ele vai se sentir ofendido ou não vai se sentir ofendido? É importante trazer à luz essa sua vivência para que também as pessoas possam entender quais são os desafios que você vive no dia a dia e que poderiam ser vencidos com muito mais facilidade se as pessoas compreendessem a realidade do deficiente. Vamos colocar da seguinte forma, pastor. A cadeira de rodas, ela é como se fosse uma extensão do meu corpo hoje, certo? Então, o ideal é que qualquer pessoa que queira, eu vou atravessar uma rua, eu vou passar por algum local que tem algum obstáculo, ou mesmo vou me locomover por um lugar, e alguém está ali e está pensando em me auxiliar. O primeiro ponto é a pessoa chegar e perguntar para mim, viu, posso te ajudar? Como eu posso te ajudar? Esse é o primeiro ponto. Isso acontece muito com pessoas com deficiência visual, o cego. O deficiente visual, ele vai atravessar a rua, tem gente que já chega pegando no braço dele e vamos comigo. Não é assim. A pessoa precisa chegar, se apresentar e falar, olha, eu posso te ajudar de alguma forma? Como eu posso te ajudar? A própria pessoa vai indicar, olha, segura no meu braço aqui e me conduz pelo caminho. É bastante simples. Assim como não é indicado a pessoa já chegar pegando atrás aqui da cadeira de rodas e já sair empurrando. Ela tem que chegar, perguntar se a pessoa quer ajuda e como ela pode ajudar, certo? Esse é o primeiro ponto. A abordagem com a pessoa sempre tem que se dar dessa forma. A segunda questão é sempre respeitar a individualidade da pessoa. Muitas vezes isso continua ainda acontecendo comigo. Eu, hoje em dia, até relevo, mas tem muita gente que se sente muito incomodado com isso. É a questão de eu
tá andando na rua, em qualquer lugar, em qualquer local, vou citar um exemplo. Eu estou com a minha esposa andando e a gente encontra alguém que vem perguntar alguma coisa. Muitas vezes essa pessoa não vem falar comigo. Ela vem e ela faz uma pergunta para mim, mas ela fala com a minha esposa. Ah, será que ele pode fazer isso para mim? Como se eu não tivesse a possibilidade de dialogar com a pessoa. Então, Isso é muito comum. Isso é muito comum ainda, e as pessoas precisam mudar esse tipo de atitude, elas precisam respeitar a individualidade da pessoa e se dirigir diretamente para ela. Tem um outro exemplo clássico, né? Que a pessoa chega para um deficiente visual e começa a falar alto com ele. Aí o deficiente, muitas vezes o deficiente visual, quando ele leva na esportiva, ele brinca, ele fala, viu, eu sou cego, eu não sou surdo. Exato, mas acontece, e muito. Né? Por que será que acontece isso, né? Essa dificuldade, né? Olha, assim, é como conversar com idoso, às vezes, né? Tem gente que trata idoso como criança, né? Exato, exatamente. Eu penso da seguinte forma, eu hoje estou com 46 anos de idade. Eu nasci e cresci numa sociedade, num meio, onde eu não tive contato com pessoas com deficiência. Nem cadeirantes, nem cego, nem surdo, nem deficiente intelectual. O contato que eu tive foi muito pouco. As escolas que eu frequentei, eu sempre estudei em escolas do Estado. As escolas que eu frequentei, se naquela época eu já tivesse uma deficiência, dificilmente eu ia conseguir estudar nessas escolas, porque são escolas que elas foram construídas num formato sem acessibilidade, tem escada para todo lado. Não tinha adaptação nenhuma. Isso, hoje a maioria delas já foi reformada, proporcionando acesso a sanitários, a salas de aula, a entrada e a saída da escola, mas lá atrás eu não tive esse contato. Então, essa falta de contato lá atrás, se aconteceu comigo, aconteceu com toda uma geração, né? Infelizmente não proporcionou essa interação, essa inclusão, essa socialização, tanto da pessoa com deficiência se sentir incluída na sociedade, como a nossa sociedade entender e saber o quanto é importante ela abrir as portas e acolher a pessoa com deficiência. Por isso que a gente bate muito na tecla da gente proporcionar para as crianças na escola a inclusão desde o primeiro momento, das crianças com deficiência estarem junto no mesmo espaço de crianças sem deficiência. Porque entre as crianças não tem esse negócio de preconceito. Preconceito é um bichinho que dá em gente grande. Você fala dessa inclusão. Você fala da inclusão no mesmo ambiente, mas considerando a deficiência intelectual ou não? Considerando também a deficiência intelectual, mas óbvio, nós temos que respeitar a capacidade do intelecto de cada um. A gente não pode exigir que uma criança que tenha uma deficiência intelectual, vamos colocar aqui, uma criança com síndrome de Down, normalmente ela não vai ter a mesma velocidade de aprendizado do intelecto de uma criança típica, uma criança que não tem uma deficiência. Mas ela pode estar numa mesma escola, né? Não numa mesma classe, mas numa mesma escola. Isso varia de caso para caso. Mas ela tem que estar na mesma escola e tem que estar, sim, na mesma sala de aula. E aí entra a questão do professor ser formado e ser preparado para receber esse aluno, ter ali, de acordo com o tipo da deficiência, algum outro profissional que auxilie na sala de aula a essa pessoa poder interagir com as outras crianças. Vamos pegar aqui uma criança que tem uma deficiência visual. O intelecto dela é perfeito perante o das outras.
Qual que é a dificuldade? Ela não consegue ver o que a professora escreve na lousa. Ela não consegue ler um livro didático. Então, o que a gente precisa proporcionar para essa criança são as ferramentas para ela ter acesso a essa informação, seja através de áudio e por aí afora. A criança com deficiência auditiva, mesma coisa, é a questão da comunicação. Ela só não escuta, mas ela consegue enxergar tudo, o intelecto dela está preservado. Então a gente precisa defende, então, para ela a questão de comunicação. Você defende, então, essa diversidade de deficiências no mesmo espaço. Você não é a favor de criar classes segmentadas. Você não é a favor disso. Nós devemos ter as chamadas classes especiais, escolas especiais, para um complemento, para que essas crianças no contraturno elas façam elas possam ter um acesso à informação, à educação de uma forma um pouco mais trabalhado para elas. Mas na escola convencional, quando a gente fala da criança, do jovem com deficiência intelectual, principalmente, o que é principalmente trabalhado é a socialização. Essa criança saber que ela pode e deve estar incluída naquele ambiente, ela pode participar daquele ambiente e as outras crianças, os outros jovens, aprenderem a conviver com a diversidade e, principalmente, a respeitar a diversidade. Como eu falei no início, não é uma cadeira de rodas que me define, não é se eu enxergo ou não enxergo, não é se eu escuto ou não escuto. É a personalidade de cada pessoa e cada um tem a sua individualidade. Eu pergunto isso, eu acho interessante essa sua colocação, porque eu vejo a complexidade disso, né, olhando para o poder público. No setor privado, eu vejo isso com mais facilidade. Né? Você tem um professor específico para quem tem essa deficiência, você tem uma tecnologia audiovisual voltada para quem tem uma deficiência, né? Se é surdez, se é mudez. Mas no setor público, eu não sei, eu gostaria até que você me dissesse, mas a gente está longe, muito longe dessa realidade, não tá? Porque se não tem nem professor para quem não tem deficiência, imagina uma sala de aula com um professor para quem tem deficiência e quem não tem deficiência. Isso nós estamos falando há anos-luz acontecer, não é? Ou é engano meu? Vamos colocar assim. Até não coloco tão distante a diferença entre o público e o privado. Por que eu falo isso para o senhor? O privado, logicamente, tem muito mais condições financeiras de fazer isso, de financiar isso, de proporcionar isso. Só que muitas vezes, e na maioria das vezes eu posso afirmar isso, falta a vontade de fazer isso. Então, muitas mães, muitas famílias ouvem, isso é contra a lei, é crime fazer isso. Mas muitas famílias, de forma velada, ainda recebem negativa de matrícula da criança na escola, porque essa criança tem uma deficiência. E vai gerar um custo a mais para a escola, vai gerar uma dificuldade a mais e por aí afora. A gente vive num país de dimensões continentais, então não dá para comparar a realidade que a gente vive aqui em Piracicaba com a realidade que nós temos no norte e no nordeste do nosso país. Aqui em Piracicaba nós temos uma rede municipal excepcional. Posso falar para o senhor que tem um trabalho muito bacana, profissionais do mais alto gabarito para lidar com as crianças, para receber as crianças, tanto que existe uma preocupação até das mães, quando a criança vai sair da rede municipal e vai ingressar na rede estadual, a preocupação das mães é se a criança vai ter o mesmo acompanhamento que ela tem na rede municipal, ela vai continuar tendo na rede estadual. A rede estadual tem evoluído,
mas ela não, a rede municipal, ela aqui de Piracicaba já evoluiu, já está bem à frente daquilo que é a realidade da rede estadual. Óbvio que temos dificuldades, tem muita coisa ainda a ser melhorada, mas a gente tem dentro do município de Piracicaba uma realidade que tem que começar lá atrás, na formação do professor, e essa é uma questão daquela chamada da formação continuada. O professor, assim como o médico, ele tem que estar sempre se aprimorando, sempre fazendo cursos de aperfeiçoamento para lidar com novas técnicas, de atuar com a criançada, com o jovem, com as deficiências, com as novas tecnologias. E nós temos hoje, na grande maioria das escolas, se não todas, aquele profissional que proporciona o auxílio, seja nas questões físicas ali do dia a dia, como também na questão da didática, da Libras, da questão da comunicação com o deficiente visual, para proporcionar para ele condições iguais de aprendizado com outras crianças. Só quando a gente fala de deficiência intelectual, realmente a velocidade do aprendizado não é a mesma. Mas a socialização, a inclusão, isso é fato, ela tem que acontecer. Perfeito, eu não sabia dessa questão da rede municipal, é muito bom você ressaltar isso aí, até para o piracicabano valorizar-se, né, nesse sentido, e saber que existe algum tipo de assistência pela rede municipal. Eu percebo que há duas grandes deficiências básicas. Uma é do poder público criar esse acesso do deficiente, e outro, eu diria, da normatização do comportamento social. Né? Essa inclusão que você está ressaltando, ela é importante para o bem-estar do deficiente, né? Para que ele se sinta realmente normal, como todo ser humano é, mas também para que os que não são deficientes saibam lidar com essa situação. Né? Porque eu acho que essa é uma grande barreira para quem não vive, como você mesmo disse, você cresceu sem esse tipo de inclusão, sem essa realidade, quando você se tornou deficiente, que você começou a enxergar. Né? Então é interessante essa provocação do convívio de quem não tem deficiência com o deficiente, para que ele possa criar um ambiente mais favorável, né, nesse relacionamento. Sem dúvida nenhuma, e esse é o principal. A gente precisa proporcionar isso porque o número de pessoas com deficiência é um número muito grande. Esse número não aumentou de 1 ano para cá, de 5 anos para cá, de 10 anos para cá. Historicamente, esse número é alto. O que acontece? Culturalmente, nós sempre tivemos a questão de, por diversos fatores, seja por superproteção da família, seja por um medo de acontecer alguma coisa. Quando a criança, o jovem, ou mesmo o adulto com deficiência, está dentro de casa, ele está ali dentro daquela zona de conforto, ele está ali dentro daquela área que tanto ele se sente protegido, como a família, os pais, os irmãos, o consideram protegido ali. A hora que ele vai para um outro meio que não é aquele lá, existe o medo, existe o receio de que possam acontecer coisas que de alguma forma vai gerar algum prejuízo, seja físico, seja psicológico, para aquela pessoa. Então, vou citar um dado para o senhor aqui. A gente tem os números do censo do IBGE, os últimos dados oficiais que a gente tem é do censo de 2010. Esse censo ele foi revisto pela Secretaria Estadual da Pessoa com Deficiência, que hoje tem a ex-deputada Célia Leão, que é cadeirante também, à frente dessa secretaria. Por esse censo de 2010, hoje nós temos aproximadamente 9.500 pessoas que se enquadram dentro daquilo que, por lei, é considerado deficiência.
Em Piracicaba, nós temos aproximadamente 9.500 pessoas com deficiência visual, aproximadamente 7.300 pessoas com deficiência motora, 4.300 pessoas com deficiência intelectual, que eu acho que é mais, mas tudo bem, 4.300 pessoas com deficiência intelectual, e quase 4.200 pessoas com deficiência auditiva, que eu também acho que é mais. O que acontece? Aqui, considerando deficiências múltiplas também, que pode ter caso aqui que a pessoa tem uma deficiência motora e intelectual ao mesmo tempo, a gente tem perto de 25 mil pessoas com alguma deficiência na nossa cidade. Pela Organização Mundial de Saúde, é preconizado que aproximadamente 10% da população tem alguma deficiência, seja ela qual for. Aqui a gente está falando do número de 25 mil. O censo, em números absolutos, tinha dado 75 mil, bem acima. Se a gente for considerar uma população hoje de Piracicaba de aproximadamente 450 mil habitantes, se a gente pegar 10% disso, a gente vai ter 45 mil pessoas com alguma deficiência. Então, que não seja os 75 mil lá do censo de 2010, não seja os 25 mil do censo revisado, e seja a média mundial da Organização 10%. Mundial de Saúde, os 10%, 45 mil pessoas. É muita gente para ficar à margem da nossa sociedade. E aí a gente tem pessoas de todos os tipos de deficiência que precisam do serviço de saúde do Estado, precisam da educação do Estado e precisam estar no mercado de trabalho também. Então, em algum momento, essas pessoas vão estar interagindo com outras pessoas que não têm uma deficiência e vice-versa. Em algum momento da vida, a pessoa que não tem deficiência, ela vai trombar, ela vai atuar com a pessoa que tem deficiência, seja no trabalho, seja no esporte, seja no lazer. Então, esse convívio que precisa ser incentivado desde a mais tenra idade, para que se haja o aprendizado e o respeito de uma parte para com a outra. Ninguém é melhor do que ninguém e ninguém é pior do que ninguém. Nós precisamos respeitar a diversidade e as condições de cada um. Perfeito. Eu quero só ressaltar aqui as palavras da Vivinha Vilauta, né, elogiando você e a mim aí. Obrigado, Vivinha, pelas palavras de elogio. E o reverendo Geraldo Nunes está nos acompanhando diretamente de Quito, do Equador. Então, manda um abraço aí para o pastor Geraldo, nosso amigo, está nos acompanhando aí. Muito bem, André. Deixa eu ver o que eu perguntei aqui. Há um tempo atrás você levantou uma bandeira para trazer em Piracicaba o Centro de Reabilitação Luci Montoro, que trabalha especificamente com essa área, né? Um centro muito respeitado. Muitas pessoas de Piracicaba acabam migrando para outras cidades para viver essa questão aí da recuperação. E para Piracicaba seria uma bênção muito grande ter um centro desse aqui. Como que está o andamento desse processo? Já startou? Não vai dar certo? Vai dar certo? Como que está essa questão aqui? Era uma decisão do governo estadual, né? Exato. Pastor, está no seguinte pé. Essa é uma batalha que a gente tem já há bastante tempo, desde que a Rede Luci Montoro foi criada lá atrás, em 2010, 2011, e ela começou a ampliar para o interior do estado. A gente já começou a pedir que viesse isso para Piracicaba. Como eu vivi essa realidade da necessidade da reabilitação física, na época não existia Luci Montoro ainda, eu fiz a minha reabilitação na ACB em São Paulo na época. Como eu vivi isso, eu sei da importância, eu vivenciei isso. Então a gente busca incessantemente tentar trazer isso para Piracicaba desde o primeiro momento que o ex-governador lá atrás, o Serra, criou a Rede Luci Montoro. O que aconteceu em 2019? O atual governador, quando ele entrou no mandato dele,
ele fez um anúncio de que ele iria ampliar pelo menos mais 4 unidades no interior de São Paulo. Só que dessas 4, 2 já estavam em construção. Então, quer dizer, seriam basicamente 2 unidades novas. Falamos, puxa vida, já estamos há tanto tempo nessa luta, uma dessas 2 unidades tem que vir para Piracicaba de uma vez por todas. A unidade mais próxima nossa aqui é Mojimirim. Então, quem necessita de um serviço de reabilitação hoje, um serviço de excelência de reabilitação, tem que se deslocar de Piracicaba para Mojimirim. E aí entra o poder público que pega, leva, espera, traz de volta. Tudo isso também gera custo para o próprio sistema, para o próprio município, além de gerar um desgaste muito grande para a pessoa. A gente tendo essa estrutura em Piracicaba seria de grande valia para Piracicaba e para a região. O que aconteceu? Juntamos com o ex-prefeito Barjas, juntamos com o ex-prefeito, com o ex-secretário de Saúde, Dr. Pedro Mello, fomos para São Paulo, fomos bater lá na porta da Célia Leão, pedir essa unidade para Piracicaba, fomos bater na porta da nossa senadora Mara Gabrilli, que é cadeirante também, pedir essa unidade para Piracicaba, para que elas também pudessem fazer uma pressãozinha no governador ali e que, de alguma forma, a gente pudesse ter esse sonho realizado. Fomos no secretário estadual de saúde, fizemos audiências públicas aqui, reunindo representantes das cidades menores, vizinhas aqui, fizemos um anúncio, fizemos um abaixo-assinado, onde a gente recolheu aí aproximadamente 25 mil assinaturas, pedindo essa unidade aqui, e nós entregamos pessoalmente, no final de 2019, esse abaixo-assinado em mãos para o governador quando ele veio entregar a sede do BAEP aqui em Piracicaba. Quando ele entregou a sede do 10º BAEP aqui em Piracicaba, nós entregamos em mãos para ele e ele falou, olha, a Célia já falou comigo, o secretário de saúde já falou comigo e está tudo encaminhado para a gente conseguir isso para Piracicaba. Vamos continuar nessa luta. O prefeito já tinha se comprometido com a área, ele falou aonde o governo decidisse que seria o mais ideal, a prefeitura iria ceder a área, o governo vinha, constrói, implementa, coloca todos os equipamentos necessários e coloca os profissionais, o custeio é todo do Estado. Aí veio esse da pandemia. E tudo aquilo que tinha de recurso programado foi focado para a área da saúde. Aí o que acontece? Num primeiro momento, a gente imaginava que era pouco tempo que isso ia acontecer, tal e coisa, e ficamos aguardando isso. E passamos o ano com essa situação parada, sem novos investimentos por parte do Estado nesse sentido. O que a gente está visualizando agora? A reabilitação física, no caso, ela ganhou uma nova proporção, aumentando a sua demanda. E está aqui o Carlos Eduardo, que ele trabalha com academia aqui em Piracicaba e sabe o quanto é importante isso que eu estou falando, essa questão da gente trabalhar a questão da atividade física para a pessoa, para manter a saúde da pessoa, não só a saúde física, mas a saúde mental da pessoa. E nós temos uma quantidade enorme de pessoas que contraíram o Covid e que agora, na sua reabilitação, estão demandando de reabilitação física, porque, inclusive, elas estão com sequelas físicas. Esses dias eu estava vendo uma matéria da rede Luci Montoro, que, inclusive, eu compartilhei no meu Instagram aqui. Convido o pessoal que quiser depois dar uma olhadinha, rola um pouquinho para baixo ali, tem essa matéria da Luci Montoro, falando das pessoas com pós-Covid, e mostra nessa matéria uma atleta de primeira linha, que contraiu o Covid e, como a gente sabe, cada organismo reage de uma forma a esse vírus.
e o caso dela pegou de uma forma muito forte, onde ela precisou ser entubada, ficou muito tempo entubada, e quando ela voltou praticamente com um quadro de tetraplegia. Ela está tendo que reaprender a andar. E aí ela está demandando do serviço da rede de reabilitação do Simão Toro lá em São Paulo. Então, aqui para nós, em Piracicaba e região também, além da demanda grande que nós já temos para reabilitação, tanto de acidentados, amputados, pessoas que têm algum tipo de deficiência física ou motora, essa questão da síndrome do pós-polio, do pós-Covid, tá gerando uma demanda maior ainda. Então, é nisso que a gente está batendo agora com o Estado, que mesmo nesse momento aqui, o Estado assuma e implemente aquilo que ele se comprometeu lá atrás e que a gente possa ter essa atuação também para essas pessoas que estão sofrendo com o pós-Covid nesse momento. Se era importante, agora com a pandemia é mais importante ainda, né? Mais ainda. Promessas existem, a questão agora é viabilizar isso aí, mesmo em tempos de pandemia, ver se o governo estadual, de alguma forma, implanta esse centro aqui em Piracicaba, é isso? Vocês estão em fase de diálogo, então, não tem o que fazer, depende exclusivamente do governo estadual. Depende exclusivamente, e vou falar aqui para o senhor, decisão política do governo estadual. Tá? Em termos de números, Piracicaba já era para ter essa unidade da Lucy Montoro faz tempo. Não, até sem fazer nenhum juízo de mérito aqui quanto a Mojimirim, mas o tamanho de Mojimirim e o tamanho de Piracicaba não se compara. Piracicaba é a única sede de uma regional de saúde do estado que não tem uma unidade da Lucy Montoro. Então, já era para termos essa unidade aqui na cidade. Por isso, inclusive, pastor, é uma coisa que eu defendo, Piracicaba ela precisa ter uma representação política na esfera estadual e federal maior. Nós temos hoje 3 representantes na esfera estadual que, de Piracicaba mesmo, a gente tem aí o deputado Roberto Moraes, que tem a maioria do seu eleitorado aqui, a gente tem o deputado Alex de Madureira, que tem um eleitorado bastante pulverizado no estado, e a deputada estadual Bebel, que também tem um eleitorado bastante pulverizado no estado. A gente sabe que é difícil segurarmos os votos na cidade, mas Piracicaba sozinha teria a condição tranquilamente de eleger 2 ou 3 deputados só com os votos de Piracicaba. Também a questão na esfera federal. Nós tínhamos o deputado Mendes Tami, que infelizmente, até por questões de saúde dele e tudo, ele já não está mais atuando. Já somou e já contribuiu muito com Piracicaba e com a nossa região. Mas hoje Piracicaba não tem nenhuma representatividade na esfera federal. E também afirma que só com os votos de Piracicaba teria a condição de ter 1 ou 2 deputados federais somente da cidade. E por que isso? É importante politicamente esses deputados pressionarem o governador, os deputados estaduais, os deputados federais, para que as coisas aconteçam na região que é base desses deputados. Como eu falei, basicamente a decisão é política, está nas mãos do governador, aonde ele vai colocar essas outras 2 unidades da Lucy Montoro. Ainda conversando e mantendo o diálogo com a atual secretária Célia Leão, ela continua afirmando, André, a caneta está na mão do governador, mas Piracicaba continua como uma das prioridades nossas para a instalação. Mas quem assina não sou eu, quem assina é o governador. Então, por isso, as ações de cobrança em cima do governo do estado são importantes para que isso se torne uma realidade no município. Ouvindo você falar, existe uma pré-candidatura a deputado estadual aí, André?
Não, verdade. A gente tá Estou conversando vendo você para convicto aí discutir. nessa possibilidade aí. Isso é importante, ó. Eu, assim, como é que eu vou falar para o senhor? Primeiro, para existir isso, eu preciso conseguir isso dentro do partido. A gente está buscando para qualquer pessoa se candidatar no nosso país, pelo regime que a gente vive hoje, a pessoa precisa estar filiada a um partido político, seja ele qual for. Então, eu preciso conseguir essa legenda dentro do partido. Hoje existe essa predisposição minha, e posso falar aqui que eu sou um pré-candidato à esfera federal, a deputado federal, Não, que é o que a gente busca hoje, que legal. é onde eu acho que está a maior lacuna de Piracicaba e da região. Então, a gente está trabalhando para conseguir essa possibilidade de poder conseguir a legenda e, por consequência, ser um candidato que a gente possa buscar essa eleição e conseguir levar esse trabalho para a esfera federal, representando a cidade de Piracicaba. Que legal. Deus te abençoe nesse seu projeto ousado e de extrema importância para esse cabo, hein? Muito bom. Amém, amém. A todos nós. Eu acho que é uma coisa que nós precisamos trabalhar em Piracicaba, seja o meu nome, com certeza vão ter outros nomes que também vão pleitear essa vaga, mas nós precisamos conseguir essa representatividade na próxima eleição. Nós precisamos unir as forças de comércio, indústria, sociedade civil, igrejas, dentro das possibilidades de Sim, cada segmento, nós tentarmos focar aquilo que é interesse da nossa cidade. Eu respeito a democracia e o voto pode ir para um candidato a estadual ou federal do outro canto do estado, pode ser votado aqui em Piracicaba. Mas é a minha forma de pensar. Respeito o candidato lá do outro canto, vamos citar aqui, Presidente Prudente, lá, que é bem longe. Respeito o candidato de lá, mas eles têm que ter o candidato e o representante de lá, e nós temos que ter o nosso representante daqui. Nós precisamos cuidar do nosso quintal aqui. perfeito. Então, é fundamental a gente ter não só o candidato, mas nós elegermos representantes de Piracicaba e da nossa região. Perfeito. André, a ciência tem evoluído muito em diferentes áreas, né? Haja vista aí carro que não precisa mais de motorista, né? A questão da telecirurgia, cirurgia, né? Você pode fazer cirurgias entre médico, cirurgião e paciente em lugares diferentes do mundo. A gente vê a questão do trem supersônico sendo criado nos Estados Unidos, a inteligência artificial, enfim. A gente vê a ciência evoluindo de uma forma muito intensa, muito rápida, muito eficaz. Na questão da deficiência física, a ciência tem evoluído nessa velocidade? Tem evoluído sim, mas assim, confesso para o senhor que não é a minha linha de condução, não é a minha linha de desejo ou daquilo que eu espero. Por exemplo, vejo vários experimentos, alguns já são um sucesso, já estão sendo implementados até no mercado, ainda com preços fora da nossa realidade, né? São de fora do país. Mas, por exemplo, para uma pessoa que tem uma limitação, não tem os movimentos como eu não tenho, já existem exoesqueletos para a pessoa ficar em pé, conseguir se locomover, fazer a marcha, andar, enfim, quase todas as atividades dele, da pessoa ali se locomover e por aí afora. Mais uma vez reforço, eu acho que é uma grande conquista, mas o meu sonho é eu poder recuperar a minha condição de poder pensar
em levantar dessa cadeira e levantar, pela minha própria vontade, pelo meu próprio organismo. Não através de Aí, comandos mecânicos, né? isso, exato. Aí entram as pesquisas com células-tronco, que têm evoluído muito nos últimos anos. Quando eu estava no hospital, lá atrás ainda, por conta do meu acidente, os médicos já falavam: André, você é muito novo ainda, tem muita experiência com células-tronco que está evoluindo e com certeza absoluta, nos próximos 10 anos, você vai poder usufruir dessas experiências. Só que o que acontece? Já se passaram 10, já se passaram mais 10 e ainda não se tornou uma realidade. Como eu falei para o senhor no início do nosso bate-papo, eu acredito muito que isso pode acontecer sim. E, na verdade, eu sou de uma teoria que essa tecnologia, na verdade, ela já existe. Assim como para outras situações, como para várias doenças que nós temos no mundo. E eu penso que ainda isso, por interesses, não se tornou interessante de alguma forma para nossa humanidade. Tem gente que vai pensar, mas aí você está falando de teoria da conspiração, disso, pode até ser, mas tem muito interesse por trás que a gente não imagina. Tem muita situação. E a gente sabe, aqui para situações corriqueiras do nosso país, muita coisa não se desenvolve. É inadmissível nós termos um país de proporções continentais, aonde as cargas têm que ser levadas de lá para cá de caminhão. Teria que ter trem de para cima e para baixo. Nós temos uma malha hidroviária gigantesca, mas existem interesses muito grandes por trás disso. A minha opinião é que também existem interesses por conta dessa questão da medicina. Posso provar? Não posso provar. Mas é a minha opinião. E vai chegar um momento que isso vai acontecer. Ainda, infelizmente, não aconteceu. Perfeito. Você citou a questão aí da academia, e eu sei que pesquisas mostram o quanto traz benefício para o deficiente o exercício físico, né? As academias de ginástica e musculação aqui em Piracicaba, elas têm um setor, aparelhos voltados para o deficiente ou a grande maioria não tem? A grande maioria não tem. Não tem. Mas tem academia que tem em Piracicaba? Se um deficiente quiser fazer o exercício, ele tem lugar adaptado para ele ou não? Tem alguma academia em Piracicaba? Existem algumas academias que, dependendo eu confesso para o senhor que eu não conheço todas. Os equipamentos hoje de academia evoluíram muito, são bastante diferentes daqueles equipamentos que a gente conhece de 20, 30 anos atrás. Então, tem alguns equipamentos que podem ser facilmente adaptados para uma pessoa com deficiência, principalmente um cadeirante, no caso, utilizar esse equipamento. Mas a grande maioria não tem esse foco, porque não é o público-alvo, não é o maior público desse segmento de mercado. Nós temos algumas academias, aquelas academias ao ar livre, que começaram a ser implementadas nas gestões passadas, em locais públicos da cidade. Nós temos algumas dessas academias que são adaptadas a pessoas com deficiência, principalmente cadeirantes. A gente tem uma no Parque da Rua do Porto, a gente tem uma no complexo do 15, ali, a gente tem uma no parque ali do Piracicamirim, e eu defendo que todas as academias que forem implementadas de hoje para frente, todas elas sejam nesse formato. Até porque criou-se já uma tecnologia
desses equipamentos para academias ao ar livre, da chamada academia híbrida, que o mesmo equipamento pode atender tanto uma pessoa normal, sem deficiência nenhuma, como um cadeirante também. Então, o custo disso no início era bem mais caro, mas hoje praticamente se equivale um equipamento convencional e um equipamento híbrido. Então, eu defendo que todos os equipamentos novos a serem implementados sejam nesse formato híbrido, o que vem de encontro com aquela conversa que a gente estava tendo da inclusão na escola, conscientizar, da né? inclusão social, as pessoas com e sem deficiência frequentando os mesmos espaços. Perfeito. André, nosso tempo se esgotara, já passamos 10 minutos aí das 17 horas, né? E eu quero... É sempre um prazer. Não, foi muito rico as suas colocações, muito esclarecedoras, eu quero te agradecer. Eu tinha mais perguntas para fazer aqui, mas o nosso tempo pode delongar muito, então a gente faz uma outra oportunidade. Quero te agradecer grandemente, né? Acho que é importante criar essa abertura. Nós vamos deixar depois o seu Instagram aí nesse vídeo, no nosso IGTV, para que as pessoas possam lhe contactar, até para informações, esclarecimentos, enfim. Queria que você deixasse as palavras finais aí, para quem está nos assistindo, esse nosso bate-papo. Obrigado, né, por essa oportunidade, por esse esclarecimento, e por saber que temos um político aí defendendo essas pessoas, defendendo aqueles que muitas vezes se veem mais prejudicados, né, pelos direitos, pelas impossibilidades. Então, que Deus continue te capacitando, te abençoando, e que você siga cada vez mais intensamente esse seu chamado, que eu penso que é de extrema importância para todos nós, querido. Amém. Obrigado pelas tuas palavras, pastor. Agradeço imensamente o convite. É sempre um privilégio, uma honra estar conversando com o senhor. Me coloco à disposição das pessoas que estão acompanhando aqui, das pessoas que vão ver esse vídeo depois no IGTV. As minhas redes sociais estão à disposição. Eu costumo sempre eu mesmo responder as mensagens, enfim. Me coloco à disposição de todos aqueles que quiserem conversar. O nosso foco sempre é buscar trabalhar essa questão da inclusão, essa questão da acessibilidade, essa questão da participação de todos em todos os lugares, da forma plena, da forma respeitosa sempre. Eu queria só aproveitar aqui esse canal do senhor, que muita gente acompanha, muita gente vê depois, e só deixar um recado no sentido de alerta para uma realidade que eu estou vivendo no momento e, assim, foge um pouco do contexto que a gente conversou até agora, mas é de suma importância que todos tenham essa consciência de que a gente ainda está vivendo uma pandemia. Eu estou aqui sozinho, então eu posso estar sem máscara, o senhor também está sozinho, pode estar sem máscara aí, mas é fundamental todo mundo respeitar a questão do uso da máscara, a questão de não aglomerar, a questão do lavar sempre as mãos, usar o álcool gel quando não tiver condição de lavar as mãos, evitar qualquer tipo de aglomeração, que esse é a pior situação. Por que eu quero deixar esse alerta? Hoje é segunda-feira, entre terça e quarta-feira da semana passada, a minha esposa, a Dulce, ela começou a ter alguns sintomas de gripe. Estava tossindo bastante, espirrando, e considerou aquilo como uma gripe. Eram todos os sinais, igualzinho uma gripe. Aí passou terça, quarta, quinta, sexta. No sábado de manhã, a nossa sobrinha, a Cibele, mandou uma mensagem para ela no WhatsApp. Tia, eu testei positivo para o Covid. Eu fui na farmácia, fiz o teste para ser mais rápido e testei positivo. Fica atenta e, se puder, faz o teste, porque elas estiveram juntas na casa da minha sogra
acho que na segunda passada, no domingo passado, alguma coisa assim. Não deu outro. A Dulce, eu e a Dulce fomos fazer o teste, o da Dulce deu positivo, o meu deu negativo. Então, a Dulce tá com o Covid, graças a Deus, sem maiores problemas, está com a questão da dor de cabeça, dessa tosse, mas nada além disso. A minha cunhada também está com os mesmos sintomas e a minha sogra também está com os mesmos sintomas. Então, eu queria chamar a atenção aqui do pessoal que não esperem a situação piorar. Mesmo que seja uma sensaçãozinha de gripe, já toma mais ainda todos os cuidados de uso de máscara, de lavar as mãos, de manter distanciamento e, se possível, vai até o pote lá e faz o teste do Covid, para que, se der positivo, você já procura se afastar um pouquinho do convívio, do seu dia a dia, para não disseminar mais ainda esse vírus. Se respeitando e respeitando a todos que estão à tua volta. A gente precisa ter esse respeito à vida acima de tudo. Então, queria deixar esse recado aqui importante para todo mundo. Perfeito, André, bem colocado. Obrigado a todos que nos acompanharam nessa nossa entrevista, nesse nosso bate-papo. Esse vídeo vai ficar armazenado no nosso IGTV. Você pode depois assisti-lo com mais calma, você pode compartilhar com os seus amigos, enfim, vamos disseminar a importância da inclusão na nossa sociedade, a valorização dessa questão no nosso dia a dia e nos conscientizarmos, né, do cuidado que temos de ter também com essa questão da pandemia, bem colocado pelo nosso querido André. Eu tenho percebido, André, que, não sei se é impressão apenas minha, mas a maioria das pessoas com as quais eu tenho contato e orado, né, pela questão do Covid, contato mais no sentido verbal, virtual, são pessoas que pegam nas aglomerações sociais de comida, de assentar-se à mesa. Uma confraternização no final de semana, ali com Exatamente. A família, com os amigos. Porque é o momento que a pessoa tira a máscara, né? Come lá no mesmo ambiente. Então, faço também uma ressalva, né? Tomar cuidado com isso, cuidado com essas aglomerações aí, no sentido da confraternização, de assentarem-se à mesa, que eu acho que isso tem trazido uma incidência muito maior da proliferação desse vírus na nossa sociedade. Então, tomar cuidado com isso, sempre utilizando aí desses recursos de distanciamento, de saúde, enfim, higienização, isso é muito importante. André, obrigado, um grande abraço, que Deus abençoe abundantemente, conta com a gente aí e continua nessa sua força que você está de parabéns. E quem sabe, né, se enveredando para uma outra esfera, não mais municipal, né, que Deus te capacite nisso em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor. Obrigado a todos. Até a nossa próxima live, segunda-feira que vem, com um outro convidado. Tenho certeza que vai ser bênção para a sua vida. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Obrigado. Tchau, tchau.